Vamos lá, gente, estamos falando do bem, estamos falando de autoestima, estamos falando de amor próprio, estamos falando de amor para os outros. Então eu vou falar do Guilherme. O Guilherme está na ponta do link já, Dan? Ele já está aí? Coloca ele aí, ó. Gente, está aí, ó. Guilherme Pinto, ele é formado em comunicação e está terminando o curso de psicologia. E ele começou a falar de amor para poder vencer um problema de homofobia. Mas eu vou parar de falar, Guilherme, porque eu já estou falando de você desde o início do nosso encontro de hoje e é você que vai falar com o nosso público agora. Muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O caminho à salvação é falar de amor? O caminho, Márcia, é falar de amor. Bom dia. E concordo contigo porque o amor próprio me salvou, como eu sempre falo, né? E continua me salvando até hoje e não tenho dúvidas que é sim um caminho maravilhoso para a salvação de si e também dos outros. E essa história toda começou quando você, jovem, né, pequeno, criança ainda, né, teve que vencer o trauma da violência doméstica, da homofobia. Queria que você dividisse isso, por gentileza, com quem nos acompanha. Então, assim como eu e muitas crianças e adolescentes ainda, né, estão numa situação parecida em toda a situação ali de violência doméstica dentro de casa, fui vítima de homofobia dos meus 6 até os meus 14 anos, junto com a minha mãe, né, que era vítima de violência doméstica. Então, como é que a gente cresce se amando? Como é que a gente cresce se autoestimando? Então, todo esse processo que foi motivado por conta da homofobia, né, toda essa violência que aconteceu comigo, obviamente que fez com que eu crescesse não me amando, não me sentindo merecedor das coisas boas. E foi um processo que eu precisei buscar depois da minha fase adulta, porque a gente sabe que quando a gente tem uma autoestima comprometida, muitas coisas acabam de alguma forma fazendo com que a gente se afaste delas, né, por não acreditar que a gente merece. E aí você se surpreendeu com a receptividade que você teve nas redes, porque você conta, né, que de repente você começou a escrever e milhões de pessoas começaram a te acompanhar. Você está indo para o 4º livro, você já escreveu 3 livros e agora em maio lança o 4º. Como é que foi esse processo? Eu não esperava quando a gente lançou o primeiro livro, né? Quando eu escrevi e quando eu falo a gente lançou, foi uma conversa que eu tive muito com a minha avó inicialmente. Então, tanto a minha mãe quanto a minha avó acabaram incentivando muito esse processo. Quando a gente lançou o primeiro livro, que a gente vendeu mais de 100 mil livros, o primeiro, eu fiquei muito chocado. Eu não esperava realmente isso. E ainda mais fazer um movimento, criar um propósito por meio da internet, que é lembrar para as pessoas sobre a importância da autocompaixão, se desenvolver, e não nessa pegada, né, Márcia, que a gente tem muito hoje, que é muito voltado para a performance, mas trazer uma ideia de, olha, senta aqui porque a gente tem algumas coisas para conversar e existe uma pessoa que talvez tu ainda não conheça, mas que eu tenho certeza que tu vai te apaixonar por ela e que vocês vão ser grandes amigos. Que é você mesmo, né? É você mesmo. A sua mãe e a sua avó são pessoas muito fortes na sua trajetória, né? Foram figuras muito importantes, ainda são, até porque são duas mulheres que batalharam muito, que batalham até hoje. Então, são exemplos muito claros para mim de força, de resiliência. E a gente sabe hoje que a resiliência, né, e a autocompaixão ali são melhores amigas. Então, sempre quando eu lembro delas, eu lembro de alguém que representa a resiliência, de alguém que representa a força e essa oportunidade aí para que a gente consiga se superar nas adversidades da vida. E o que vem no 4º livro? Gente, eu estou desde ontem fazendo essa pergunta para ele, ele não quer me contar. Eu já perguntei o nome do livro, ele disse, não posso. O tema é amor, com certeza. Você vai continuar falando de amor. Conta o nome, vai. Olha, o que eu posso adiantar do 4º livro é que é uma pegada diferente. Tem uma coisa que eu aprendi nesse processo todo, já estou mais ou menos há uns 5 anos criando conteúdo na internet, é que eu gosto muito de ouvir as pessoas e eu acho que todo mundo tem uma história para contar. E esse 4º livro, ele fala justamente sobre isso. Que história que tu tens para me contar e o que eu posso aprender com essa história? Então, não é só mais a minha história, é a história da Dona Maria, do seu José, do seu Pedro, da menina de 8 anos. Todo mundo tem algo para compartilhar e eu quero que esse livro seja uma grande roda, ali, uma grande conversa para que a gente leve essas informações por meio das histórias. Tem um viés comum em todas essas histórias? Você percebe uma história aí que se repete? Sim, eu acho que está dentro daquela nossa necessidade de se sentir parte de um grupo, de se sentir amado, validado. Então, eu acho que no fundo
Quando a gente fala amor, eu sempre quando falo amor, eu falo o amor em todo o universo, né? Em vários setores, não só o amor romântico. Mas sim, eu sinto que há uma ligação nessas histórias de o quanto que eu preciso ser amado, o quanto que eu preciso estar ao lado de pessoas que me respeitem, que essas pessoas acabam me admirando da forma como eu realmente sou e não daquilo que elas gostariam que eu fosse. Eu sinto um pouco disso. E é isso que você vai falar em Gramado? Você vai participar, você foi convidado para um grande evento que acontece agora em março, se não me engano, início de março, né, em Gramado? Exato, exato. Lá no dia 12 de março é o maior evento de inovação do país e a gente vai falar sobre autocompaixão e sobre a história, né? Porque, querendo ou não, a gente começou na internet falando sobre autocompaixão, acabou virando um propósito, acabou virando um trabalho, que inclusive hoje a gente está aqui e eu vou compartilhar um pouquinho sobre essa trajetória lá em Gramado, no evento chamado Gramado Summit. Ô, Guilherme, para quem está nos acompanhando, eu queria que você falasse exatamente a palavra, a frase, né? Seja o amor da sua vida, mas que você convencesse as pessoas, que você buscasse encontrar nas pessoas levar, aliás, para as pessoas esse caminho, de que elas sejam o amor da própria vida delas. Por favor, é com você. Sempre quando eu digo seja o amor da sua vida, eu estou te dizendo que a gente sabe hoje que pessoas mais autocompassivas, né, pessoas que desenvolvem uma autocompaixão, são pessoas que desenvolvem menos ansiedade, menos depressão. E esse benefício não é só para tu encontrares o amor romântico, mas é para tu te sentir bem contigo mesmo, porque todos nós temos histórias, todos nós temos as nossas cicatrizes, e saber de onde a gente veio, saber também para onde a gente vai é muito importante. E a partir do momento que tu desenvolve, né, a autocompaixão e que tu olha para ti e tu falas, olha, eu sou o amor da minha vida, é alguém que tu pode contar para te apoiar ali nos momentos de dificuldade e também alguém para te abraçar, para comemorar contigo nos momentos de felicidade também. Então, que tu consigas contar com outras pessoas, com a tua família, com os teus amigos, mas principalmente que tu consigas contar contigo mesmo. Você fez um post essa semana falando sobre isso, do acolhimento, que se um dia você precisar ser acolhido, que você tenha alguém para te acolher, mas que você saiba se acolher. Achei muito bacana isso. A gente tem gostado da gente mesmo, né, afinal de contas? Exato, exato. E eu acho que a gente passa muito tempo sempre olhando para o outro, né? O nosso olhar é sempre muito voltado para o outro, para os outros. E a gente? O que a gente realmente quer? O que o nosso corpo está falando? O que a gente está sentindo? Então, a gente precisa também desenvolver mais essa habilidade, esse olhar, né, de inverter para dentro, que não é egoísmo, que é um mito muito grande que a gente tem dentro hoje do amor próprio, é um processo de autocuidado mesmo e de gentileza. Para fechar, convido as pessoas que estão em casa para te conhecer. Onde é que te encontra, o teu Instagram, teus livros? Dá o caminho das pedras aí. Bom, perfeito. Na internet, tu podes me encontrar pelo meu nome, que é Guilherme Pinto com 2 T's, ou Gui Pinto, nas redes sociais. E meus livros, o primeiro é o Seja o Amor da Sua Vida. O segundo, O Óbvio Também Precisa Ser Dito. E agora o terceiro, Como Me Tornei o Amor da Minha Vida. E o quarto, que ainda vai ser lançado este ano. E ele não contou o nome do livro. E eu fiquei aqui esperando que ele fosse contar o nome do livro, ele não contou. Guilherme, obrigada, tá? O dia que você tiver com o livro pronto, me conta e você vem aqui para a gente dividir com o nosso público mais esse trabalho que você está fazendo para falar de amor. Acho tão bacana a gente falar de amor, tão importante a gente falar de amor, ainda mais numa sexta-feira, fazer as pessoas pensarem, curtirem, aproveitarem, né? Um dia tão lindo começando hoje. Então, muito obrigada, tá? Por ter trazido essas informações, esse bate-papo gostoso aqui pra gente. Sucesso, muito até obrigado. Uma próxima. E seja o amor da sua vida. Seja o amor da vida, gostei, com certeza. Obrigada, até a próxima, Guilherme. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau.